Olá, obrigada por retornar conosco. E agora o nosso convidado vai nos auxiliar com algumas perguntas voltadas para o direito trabalhista e empresarial, que é muito importante ser do conhecimento dos empresários para que eles possam manter as suas empresas abertas, que eles possam conseguir superar os obstáculos, as adversidades e tudo mais que está acontecendo aí no nosso mundo hoje, principalmente com esse caos financeiro e econômico que o nosso país vive, como o mundo está vivendo. Então, eu acho que algumas dicas jurídicas podem ajudar a economizar e a superar dificuldades. E o Fábio está aqui, né, Fábio? Muito bom, doutora. Obrigada, Imagina, viu? Eu que agradeço. Vai nos ajudar aqui. Ele também é advogado, também é empresário, então ele sabe muito bem como tratar essas questões e o que dói na pele do empresário, né, Fábio? Eu gosto muito desse mundo da advocacia, é incrível. É incrível. Um pouco do que a gente estava conversando antes, o advogado ele tem que postular tanto em nome da justiça e os novos atributos. É uma responsabilidade muito grande, porque eu entendo, eu particularmente, Virgínia, entendo que o advogado ele tem um dever social que é levar conhecimento à sociedade, levar informação para que possa utilizar essa informação gerando conhecimento e aplicando na sua vida para solucionar problemas. Porque senão a gente não tem razão de ser. Essas instituições são necessárias para cuidar do coletivo. E o advogado, ninguém melhor que o advogado para postular e brigar por justiça. Aliás, é uma frase que uma vez eu conheci, nem lembro onde foi que eu li, mas acho incrível. É quando o direito, ele conflitar com a justiça, lute por justiça. Esse é o papel do advogado para cuidar da sociedade como um todo. É isso mesmo. E dentro desse contexto todo, do mundo empresarial, agora larguei já a advocacia faz um tempo, dentro do mundo do empresário. A coisa que eu mais sinto, a dificuldade como empresário é as relações de trabalho. Essa parte ainda para mim pesa muito numa empresa a relação de trabalho. Quando você coloca isso na prática, é uma coisa dolorosa para entender, porque muda. A minha pergunta que eu faço assim, eu tenho sempre isso constante lá. O contrato de trabalho, quais são os principais pontos? O que é mais relevante dentro de um contrato de trabalho? Muito bem. Então vamos explicar aqui. O contrato de trabalho ele é o nascedouro da relação de emprego. Então você é empresário e você começa a crescer, está ali trabalhando com a sua família, uma empresa familiar. Só que, graças a Deus, você é um bom administrador, você começa a crescer e você tem que começar a delegar algumas funções para terceiras pessoas. Aí você acaba contratando pessoas para trabalharem para você. E esse também é o objetivo social da empresa, né? Fomentar a economia e levar ali o pão de cada dia para a mesa do trabalhador, porque ele também depende desse emprego. Então a empresa tem que dar certo para poder gerar realmente ali a segurança para o trabalhador. Mas essa relação, ela é complexa. Por quê? O empresário acha que o custo do empregado é caro. E muitas vezes ele não formaliza o contrato de trabalho. Então, ele acha, o empresário acha, que se ele contratar lá o João para trabalhar para ele, por 30 dias, ele não vai registrar porque são só 30 dias, é um contrato de experiência, né? Então, 30 dias ali eu já vou saber se vai dar certo ou se não vai dar certo. Gente, isso não é contrato de experiência nem aqui nem na China. Aliás, na China pode até ser, porque lá não tem direitos humanos, nem relação de trabalho e tudo mais. Mas aqui no Brasil, não é. Isso é um contrato por tempo indeterminado. É diferente. Porque o contrato de experiência, que é aquele de até 90 dias, onde você vai experimentar, é o test drive, né? Você vai experimentar o funcionário para ver se ele se adequa à missão, aos valores da empresa, a tudo aquilo que a empresa traz no seu bojo como um valor essencial, se esse empregado vai estar adequado a essa empresa, se ele produz. Então, Fábio, quando o contrato de experiência ele não é por escrito, ele não é contrato de experiência. Ele é contrato por prazo indeterminado. E gera todas aquelas verbas trabalhistas, se não der certo aí na rescisão do contrato. O contrato de experiência, que é o nascedouro ali da relação de trabalho, para experimentar, ele tem que ser, então, por escrito. Só que, veja bem, o contrato de trabalho, Fábio, se a gente comparar com casamento,
Ele é muito pior do que um casamento. Porque o casamento você pode ter divórcio, você pode voltar, você pode mudar o nome, entendeu? Você pode alterar esse contrato, pode até alterar o regime de bens, estando casado. O contrato de trabalho você não pode alterar. Então, no contrato de experiência, já tem que estar descrito tudo o que é necessário. Porque se ele se transformar, que a gente fala convolar, né? Se ele se convolar num contrato por prazo indeterminado, que é o normal, ele já vai conter todas as cláusulas necessárias para aquela relação de emprego dar certo. Então, o contrato de experiência, ele é como se fosse a mola propulsora com as diretrizes do que vai acontecer naquela relação entre o empregado e o empregador. Exatamente. Dificilmente você consegue aditar um contrato de trabalho. Até é possível, quando a gente chega numa empresa, por exemplo, né? Eu trabalho nisso, a gente faz uma análise, uma auditoria em todos os contratos de trabalho, porque ali é o nascedouro, é ali que as ações trabalhistas vão nascer ali. Tá. Entendeu? Então, a gente pode evitar que muitas ações trabalhistas venham a ser propostas, ou muitas multas da Secretaria de Relação do Trabalho, por exemplo, se a gente adequar o contrato de trabalho, porque ali é o nascedouro. O contrato de experiência, ele é por 90 dias, podendo ser prorrogado uma vez só. Então, vamos lá. Pode ser 45 dias, prorrogável por mais 45 dias. Tá. 30 dias, prorrogável por mais 60. Ou 60, prorrogável por mais 30. Isso não quer dizer que tem que ser esse prazo. Pode ser 10 dias, prorrogável por mais 80. Entendeu? O que você vê assim, dentro, na hora que a gente está lá no contrato de experiência, que parece aquele test drive, você acha que os empregados, eles ainda, isso protege mais os empregados ou protege mais o empregador? Protege as duas partes. Tá. Mas um contrato de experiência bem feito, personalizado, protege principalmente a empresa. Ótimo. Tá? Porque tem muitos empregados que se aproveitam, né? O empregado, ele está protegido pela lei. Tendo contrato de experiência, não tendo contrato de experiência, a lei o protege. Até se não tiver o contrato de experiência por escrito, ele está mais protegido ainda. Entendeu? Então, o empresário é que tem que ficar esperto. No contrato de experiência, ele vai colocar ali cláusulas, por exemplo, de desconto. A CLT fala que se o empregado causar prejuízos para a empresa, dolosamente, ou seja, com a intenção de lesar a empresa, pode ser descontado do salário dele. Mas se ele causar esse prejuízo para a empresa culposamente, que é a negligência, a imprudência, a imperícia, se não tiver previamente autorizado o contrato de trabalho, não pode descontar. Então hoje não está mais aquele desequilíbrio que teve na CLT durante tanto que é tão favorável para os empregados. Hoje já equilibrou mais essa relação? Desde que o empregador, o empresário, tenha uma consultoria jurídica eficiente. E que ele saiba como se proteger dentro de uma relação de trabalho. Porque senão fica aquela coisa como você falou, né? Duas pessoas que se unem, aquilo vai gerar uma união estável com os mesmos direitos, como se tivesse feito por... Só que esses mesmos direitos, no caso da relação trabalhista, só vão para o empregado, proteger o empregado. Por isso que é importante que tenha tudo por escrito. Veja bem, a CLT traz, por exemplo, justa causa. Não precisa estar lá escrito um contrato de trabalho, quando que pode dar uma justa causa. A CLT já diz, é um direito do empregador. Aplicar uma justa causa, advertência, suspensão, tudo mais. Então, veja bem, a CLT traz os direitos do empregador, que é o empresário, e do empregado. Porém, quando o empresário tem uma consultoria, aí ele começa a esmiuçar isso, como eu falei, a responsabilidade do empregado, que causa prejuízo para a empresa. Culposamente, a empresa pode descontar esse prejuízo do salário dele, desde que lá no contrato de trabalho ele já tenha autorizado. No contrato? Lá de experiência. Lá de experiência. Lá de experiência. Já dá para prever isso? Já. Mas pode ser feito depois? Um contrato de experiência mais raso, não é bom isso? Você só pode modificar essa relação, esse contrato inicial, se não houver lesão ou prejuízo para o empregado. Entendi. Você não pode fazer como se fosse um downgrade, né? Você está com um contrato de experiência, daí você vai prejudicá-lo e diminuir
alguns benefícios que ele tem nesse contrato. Por exemplo, o desconto. O desconto, ou você prevê lá no contrato de experiência, ou no contrato por prazo determinado, se nascer já no contrato normal, né, que também tem que ser por escrito ali certinho, ou depois você não põe mais. Tá. Aí tem 20 anos de casa, não vai responder nunca por prejuízo por culpa. E os empregados, eles estão, hoje, continuam se aproveitando dessa bem, falta, porque eles não têm essa noção. Mas nem todos os empregadores ainda, nem todas as empresas ainda estão por dentro de contratar um advogado para fazer e cuidar disso. Porque as empresas acham que é caro. É como o seu produto, é como o seu serviço. As pessoas falam, nossa, mas isso é muito caro. Não! Gente, consultoria preventiva, ela é para toda empresa. É para o Zé da esquina, né, que está lá com a padaria, né, como é que é? O português da padaria, é para o dono da farmácia de manipulação, é para o mercadinho que tem 5, 10 funcionários. Todos têm que ter consultoria jurídica. Isso não é caro, entendeu? Isso também podem participar de palestras, podem, sabe, procurar conhecer, buscar informação. Em que momento que você, ao ter uma pessoa trabalhando para você, aquilo já configura uma relação de emprego, você já tem que tomar cuidado e já se proteger isso em contrato de experiência, que venha a ser um contrato de trabalho? Um dia. Um dia? Um dia. Um dia de trabalho ele já pode vir reivindicar? Um dia de trabalho, ele já tem a reivindicação dele, principalmente se não for registrado. Isso é muito comum, você ficar por semanas, às vezes, e não... Muito comum. Então, veja bem, no contrato de trabalho, seja quando já nasce por tempo indeterminado, ou seja quando nasce pelo contrato de experiência, que é o test drive, ele já tem que contar, por exemplo, se pode ou se não pode alterar o turno. Porque quando você altera o turno de trabalho do empregado, ele trabalha de dia, aí você vai alternar para ele trabalhar à noite. Isso traz um prejuízo para a saúde dele. Se não tiver autorizado, não pode alternar. E tem que estar autorizado. Tem que estar autorizado. E essa relação ainda do empregado, recentemente eu vi algumas empresas já estão colocando isso. Quando dá 6 horas, vamos mandar um e-mail para um cliente, aparece uma notificação falando, olha, se você for mandar um e-mail agora, você está ciente do que você está fazendo. Está certíssimo, porque senão vai gerar hora extra. Tá. Você pode fazer compensação de jornada, você já pode colocar no contrato de trabalho personalizado. Ali a função, vamos pegar uma balconista, que trabalha no mercadinho ou na padaria. Quando você faz o contrato dela de trabalho, a função dela é balconista, mas você tem que relacionar todas as atividades que ela faz. Ela embala o pão, ela atende o cliente, de repente ela faz um troco, se ela vai ter acesso ao caixa ou não, se ela faz reposição de mercadoria. Tudo isso tem que constar. Tudo isso tem que constar. E tem que constar também a cláusula de cooperação, que se eventualmente, de forma esporádica, ela tiver que fazer outra coisa... Cláusula de? É cláusula de cooperação. Tá. Isso não vai ensejar acúmulo de função ou desvio de função. Entendi. Então, se o meu negócio é plantar essas flores aqui, mas porventura eu vou ajudar a plantar um cacto que está ali, que é de uma função de outro lado. De repente tem que varrer o chão. Ó, vai varrer o chão aqui porque sujou de terra. Ele vai falar, mas não é atividade minha. Entendi. Ou então, o que é pior, essa falta de identificação das atividades causa muito conflito e traz muito ruído no ambiente de trabalho. Por que eu vou fazer? O coleguinha não faz? Tá. Entendeu? Aí o coleguinha fala assim, eu não vou fazer, isso é serviço seu. Se está lá no contrato de trabalho que todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que fazer. Não sabia, isso já pode prever, então. Já pode prever. Cláusula de cooperação. Por exemplo, de alternar endereço de trabalho. Se precisar trabalhar em home office. Você pode prever as cláusulas disciplinares, uso de celular, se chegar atrasado, se faltar, quais as penalidades. Você faz a profilaxia do seu ambiente de trabalho. Você pode, por exemplo, o teu colaborador trabalhando em home office e ele não aparece lá na reunião virtual, e isso já ser considerado uma falha, considerado ser uma advertência. Se você já tiver ali previsto. Agora, não tem um contrato de trabalho previsto. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Contrato com um advogado que ele vai saber como está mexendo nisso e quais as ferramentas e instrumentos que a empresa pode se valer para estar colocando fim nessas brechas, entendeu?
para trazer segurança para a empresa, que é esse o nosso grande objetivo, que as empresas permaneçam em pé. Antecipar os ocorridos através da prevenção. Que o advogado trabalhista consultivo, que vamos dizer assim, que ele trabalha na consultoria preventiva, ele trabalha com estratégia. Ele é o mensageiro do caos. Ele chega na empresa e ele vai ver tudo que está errado. Mas é melhor por quê? do que... Ele não quer só atormentar a cabeça do empresário. Ele vai falar para o empresário, olha, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso errado. Vamos aos poucos colocando isso em ordem. Não precisa ser de uma vez. O empresário tem dinheiro. Acho que é por isso que eu vejo vários amigos meus empresários que ficam, eu falo que ficam varrendo a areia da praia. De tantas demandas judiciais, tantas demandas, eu falo assim, mas cara, você não cuida nada da parte preventiva? Eu falo, não, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso. Você vai querer corrigir depois. Aí ele acaba, vamos dizer assim, um ladrão de dinheiro que não precisa. Ele podia estar investindo todo esse dinheiro que ele vai pagar em reclamatória trabalhista, em acordo e tudo mais, ele podia estar investindo na empresa dele, na vida dele, na família dele, se ele tivesse ali o trabalho de fazer a prevenção e que fica 100 mil vezes mais barato, né? Fábio, nós extrapolamos nosso tempo aqui, gente. Olha, quero agradecer demais a companhia de vocês, espero que tenha sido útil para todos vocês. Um beijo grande para o pessoal do estúdio Dona Isabel Rego, beijo para a Isabel e também para o Joel Cruzariol, que cuida aqui da nossa maquiagem, para o Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista, responsável pelo nosso sorriso, a Casa Comfort e a Goldfinger Ótica e Joalheria. Muito obrigada, um beijo para vocês, até semana que vem.